A exigência era então a morte de cruz, sofrimento. Apanhou muito, sofreu muito e foi até a morte por causa dos nossos pecados. Porque a ira de Deus é derramada sobre o pecado. Exige a justiça, existe o pagamento para o pecado, que é a morte. Número 15, o que a Bíblia assevera-nos a respeito da entrada do pecado no mundo? Então, que pela desobediência de um só homem, Adão, todos foram feitos pecadores. E no número 16, para completar, a solução para o pecado, pela obediência de um, que é Cristo, muitos serão feitos justos. Romanos 5, 17 a 19. O pecado produz a morte, mas o poder do sacrifício de Cristo produz a vida eterna. Romanos 5, 21, João 3, 16. Na parte número 2, a humilhante derrota de Israel. Pergunta 17. Quando Josué enviou alguns espias à cidade de Ai, sabia sobre o pecado de Acã? Não sabia. Pergunta número 18. Qual o relatório dos espias enviados por Josué à cidade de Ai? Então, aqueles homens fizeram com que o grande líder de Israel acreditasse que seria muito fácil vencer aquele povo. Disseram que nem precisariam dispor de grande quantidade de soldados. Quando se não se consulta a Deus, quando não se está em comunhão com Deus, quando não se vai fazer as coisas com Deus ajudando, qualquer coisinha pequena se torna grande, qualquer probleminha se torna um problemão. E é isso que aconteceu. Número 19 aí. Qual a reação de Josué ao relatório dos espias? Então Josué confiou integralmente no relatório dos seus sentinelas e Josué enviou para combate apenas uns 3.000 homens. Então isso que ele fez. Acreditou neles, achou que estava tudo bem, que estava agindo, por conta de Deus. É o que acontece com muito líder. Às vezes Deus o abençoa, às vezes ele tem grandes vitórias, mas aí ele acha que ele é grande, que ele sabe tudo, que tudo que ele fizer é o que Deus quer fazer, tudo que ele fala é o que Deus quer falar, e ele se perde nisso, acaba fazendo coisa errada, acaba agindo de maneira errada, porque achou que ele era Deus e não que Deus é Deus. Não consulta mais a Deus, não ora, não busca mais a solução de Deus e acha que tudo que faz é Deus que está mandando fazer, é do jeito que é Deus que quer. E aí cai em pecado, acaba fazendo coisas que atrapalham a obra de Deus ao invés de ajudar a obra de Deus. Número 20 aí. Qual o resultado da incursão israelita? Para surpresa dos israelitas, o exército de Ai resistiu bravamente, fazendo com que Israel batesse em retirada. A notícia de que 36 soldados haviam sido mortos naquele dia trouxe desespero e perplexidade ao povo. O coração do povo se derreteu, se tornou aí como água. Então veja bem, foi uma grande surpresa. Poucos homens foram, porque a cidade era pequena, que iam vencer rapidamente, e voltaram correndo, fugindo, e ainda 36 soldados morreram. Então o povo se derreteu como água, ficou triste, cabisbaixo, derrotados e com medo de morrerem, já achando que Deus os havia abandonado. Número 21. Qual a razão da derrota israelita? Então, o pecado oculto, o pecado de Acã, e somente Deus sabia da desobediência então de Acã. Quem esconde seus pecados não desfruta da ajuda e proteção divinas e, consequentemente, não resiste aos inimigos. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então veja bem que os pecados ocultos são coisas terríveis. Pecado só não tem perdão. Qual tipo de pecado? O pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só esse que a Bíblia diz. O resto tem perdão, desde que seja confessado, desde que haja arrependimento. Se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecados, então este pecado condenará a pessoa. Então, para o pecado só tem um jeito: arrependimento. É pedir perdão a Deus. E se ofendeu a igreja, pedir perdão à igreja também. Se o pecado é conhecido, é coletivo, se as pessoas sabem que você pecou, então o pecado deve ser arrependido e pedir perdão diante da igreja. Isso irá consertar isso. É importante isso. Número 23. Na condição de eficiente líder, Josué, sentindo o peso da responsabilidade, pôs-se a fazer o quê? Então pôs-se a interceder humildemente por Israel, rasgou suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. Então,
Esta é a maneira de mostrar a Deus o arrependimento, mostrar a Deus a humilhação, mostrar a Deus que eles reconheciam Deus como Senhor, que tinham errado porque não o consultaram, né? E agora estão intercedendo por Israel, pedindo a Deus para que abençoe o povo, que abençoe a nação, que os ajude a derrotar os inimigos. E número 24, para completar. Em nossas derrotas, fracassos, prejuízos e outros sofrimentos, devemos buscar o Senhor e suplicar sua direção e socorro. Assim como Josué e seus líderes, devemos nos humilhar para que possamos ouvir a voz do Senhor. Então, assim também nós devemos fazer. Quando surgirem os problemas, as dificuldades, as tribulações, as angústias, Jesus diz: no mundo tereis aflições. Não pense que não vai ter. Então, quando tiver, o que você faz? Corre para Deus. Consulte, olha o que está na sua vida que está errado. Retire o pecado, se arrependa do pecado. Conserte sua vida com Deus. Se humilhe diante do Senhor. Busque a sabedoria de Deus. Busque a ajuda de Deus. E Ele trará então a ajuda para você, a solução. Ele mostrará para você. Procure por Deus, busque por Deus. Número 25. Até a sorte cair sobre Acã, ele não havia confessado sua transgressão, nem demonstrado qualquer resquício de arrependimento. Quando chegou a vez de sua tribo e família, não havia mais como esconder-se. Teve ele de confessar e assumir. Juntamente com toda a sua família, ele assumiu então a terrível consequência de seu pecado. Foram sentenciados com a morte. Então, quando não teve mais jeito, foram ali. Deus foi mostrando, provavelmente através do Urim e Tumim, foi mostrando, revelando, e foi para a eliminação. Chegava na tribo, então perguntava: é essa tribo? E a luz, não brilhava a luz que dizia sim, brilhava a luz que dizia não. Então passava para outra tribo. Foi assim de representantes em representantes das tribos, até chegar então em Acã. Quando chegou nele, aí então ele confessou seu pecado, mas não porque se arrependeu, mas porque chegou nele, já tinha sido descoberto. Então ele teve que falar, e morreu ele e todos os seus familiares por causa disso, porque certamente os familiares sabiam, não se arrependeram, não contaram para Josué, e todo o povo pagou por causa disso. Então eles morreram todos. Número 26, aí dentro da conclusão. Qual o final dessa história? Então é um final sinistro. O salário do pecado é a morte. Acã foi morto com toda a sua família e todos os seus bens destruídos pelo fogo. Então veja bem, aí a justiça de Deus sobre o pecado, a condenação sobre o pecado. Morreram aí a família de Acã, Acã também, e todos os seus bens foram queimados, destruídos. E a última, número 27, os israelitas que conquistaram Jericó jamais deveriam sucumbir à tentação do anátema, mas vencê-la com fé e heroísmo. Assim também o cristão não deve, de maneira nenhuma, ceder à tentação das riquezas deste mundo, mas seguir fielmente em direção à terra prometida. Para os israelitas que conquistaram a cidade de Jericó, Deus deu estratégia, ajudou. Eles nunca deveriam, de maneira nenhuma, aceitar a tentação do pecado e levar alguma coisa da cidade. Deveriam destruir tudo. E Acã desobedeceu, e todo o povo então sofreu por causa disso. Então a igreja também deve se preocupar com isso. O pecado deve ser condenado, a disciplina deve ser aplicada sobre o pecado, sobre o pecador, para que ele se arrependa, e toda a igreja então será beneficiada pelo arrependimento desse pecador, e Deus poderá então andar em nosso meio, fazer maravilhas em nosso meio, desde que nós busquemos a santificação em nossa vida, separação para o Senhor, o afastamento do pecado. Vamos orar neste momento. Nós convidamos você que está nos ouvindo, nos assistindo. Vamos orar. Arrependa-se agora do seu pecado. Peça perdão a Deus. Comece uma vida nova com Deus. E Deus vai fazer maravilhas na sua vida e na sua família. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, te apresentamos agora essas vidas que se chegam a Ti arrependidas. Ó Deus, dá a eles o Teu perdão, a Tua misericórdia. Ó Espírito Santo de Deus, convence agora essas vidas do pecado, da justiça e do juízo de Deus sobre o pecado. Pai querido, ajuda essas vidas a se arrependerem.
Ajuda-os a se voltarem para Ti, ajuda-os a combater o pecado. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ajuda todos nós, Senhor, todos nós erramos, que todos os dias, Senhor, nós possamos estar diante de Ti, recebendo o Teu perdão, a Tua misericórdia em nossas vidas. Abençoa, Pai, essas vidas, cura seus enfermos, em nome de Jesus, eu ministro sobre eles, Pai, a Tua cura, o Teu perdão, o Teu amor, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.